turma, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de hoje? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho dos 200 anos de Sacramento. Então, como vocês sabem, nós estamos comemorando nesse ano de 2020 os 200 anos da nossa cidade. E, em função disso, haveria sim na nossa cidade uma grande festa para comemorar esse momento. E sabemos que, em função da pandemia, não é possível fazermos essa comemoração. Mas a gente deve sempre lembrar do amor que a gente tem pela nossa cidade. Porque, afinal de contas, quem ama, cuida. E a gente tem que cuidar muito do que é nosso por direito, tá? Então, vamos relembrar um pouquinho o que a nossa cidade nos traz de bom. E vamos também aproveitar esse momento para falar sobre cuidados. Vamos falar um pouquinho mais sobre a questão de nos cuidarmos mais em relação à Covid-19. Como está na nossa cidade, como está acontecendo essa questão, gostaria de conversar com vocês para a gente estar analisando direitinho qual a situação da nossa cidade, porque também quanto mais a gente se informar, mais a gente vai poder se cuidar. A informação é muito importante e a informação correta, então, é mais importante ainda. A gente precisa estar sempre bem informado para se proteger cada vez mais. E gostaria de perguntar para vocês se vocês sabem o que é pandemia. O que significa pandemia? O que significa, então, epidemia? Vamos falar disso nessa aula também. Qual que é a diferença? O que é pandemia e qual que é a diferença entre pandemia e epidemia? A epidemia é algo que acontece em uma determinada região. Então, posso ter uma doença acontecendo em um determinado país ou cidade ou município, tá? Então, a epidemia ela é restrita a uma área. Quando começou a Covid-19 na China, era uma epidemia, porque estava atingindo somente o país, que é a China. A partir do momento que essa Covid-19 foi avançando em todos os países, atingiu todos os continentes do mundo, então passou a ser uma pandemia. É quando atinge o mundo todo, na verdade. A palavra pan é quando atinge o mundo todo, pandemia. E a nossa cidade, infelizmente, nesse momento está vivendo o pico da pandemia. Então, eu gostaria de analisar com vocês aqui o nosso boletim epidemiológico, para a gente tomar conhecimento de como está a epidemia, então, na nossa cidade, tá? O que significa as coisas que vêm escritas lá, na verdade, Então, é o seguinte, total de casos confirmados. Estou aqui com o boletim, vou passar para vocês depois esse boletim, que é o boletim do dia 19 de agosto, tá? Quarta-feira, 19 de agosto. Até então, tínhamos total de casos confirmados 268. Isso quer dizer que 268 pessoas, tiveram a confirmação de que estão com o vírus, com o coronavírus, tá? Então, são os casos que foram confirmados através de exames. Casos em acompanhamento, existem no momento 152. Por que essa diferença, então, se tínhamos 268 confirmados, esse número ele se refere desde o início de quando começou a fazer os testes na nossa cidade. Então, muitos casos aí já foram recuperados. Então, casos em acompanhamento, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão sob atendimento, ou mesmo pessoas que estão bem, mas estão em casa, isoladas, e tendo acompanhamento dos seus sintomas, da evolução desses sintomas. Casos recuperados, como eu já disse, foram as pessoas que já passaram do período crítico, já se recuperaram e já estão bem. E temos a informação dos óbitos confirmados. Infelizmente, temos a confirmação, então, de 5 óbitos até o momento, até o dia 19 de agosto. Infelizmente, temos aí esses 5 óbitos confirmados. Quanto aos testes realizados, vem logo abaixo essa questão dos testes. São 2 tipos de teste. Tem um teste que ele é rápido, porém ele não é um teste tão seguro, tá? O teste rápido já foi realizado na nossa cidade 226 testes, tá? E desses 226 testes, falei errado, já foram realizados 1.344 testes. Desse total, 226 positivo
e 1.118 negativo. Tá? As pessoas que têm suspeita, que tiveram contato, elas são orientadas, né, a fazer o exame. Então, constou no exame rápido que 1.118 pessoas do total não estavam com Covid-19, não estavam com coronavírus. Agora, existe o teste que é chamado de RT-PCR, que ele é um teste mais certo, né? Ele demora um pouquinho mais, mas é um teste mais certo. Desse total, foram realizados apenas 76. Ele é um teste que custa mais caro e demora um pouquinho mais, então por isso que as pessoas optam por realizar o outro. Nesse teste, temos um total de 76 pessoas apenas que já realizaram ele. E aí temos 42 positivo e 34 negativo até o momento, tá? O que significa, na verdade? Que o total de exames, se você somar tanto o total de exames que foram feitos do PCR com a sorologia rápida, o teste rápido, já foram realizados muitos testes. Então, no momento, está um pouco saturado, tá? Então, no momento a cidade está parada, onda vermelha, porque tanto para fazer teste como para atender essa quantidade de pessoas está um pouco difícil, né? Então, por isso que nós demos essa parada e vamos continuar, né, nos cuidando ainda mais e evitando ainda mais de sair de casa em função disso, tá? E vamos falar um pouquinho também sobre uma atividade que eu vou pedir para vocês realizarem, tá? Então, eu vou passar para vocês uma atividade que eu gostaria que vocês fizessem um panfleto, tá? Vou mandar um exemplo para vocês verem. Eu quero que vocês façam um panfleto, tá? Sobre a Covid-19, sobre os cuidados que devemos ter. E queria também que vocês, nesse panfleto, incluíssem uma frase, tá? Quando a pandemia terminar, vamos nos encontrar na ou no, e aí você vai desenhar o local preferido da cidade. Completa a frase com o nome do local, por exemplo, na Gruta dos Palhares, na Praça Central, na sorveteria. Então, um local, pode ser no município, precisa ser na cidade. Um local que você goste muito, esteja com vontade de ir e encontrar seus amigos lá, tá? Inclua isso no panfleto. Seria uma forma da gente se motivar, né, a se cuidar, para que a gente logo possa estar aí nos lugares que a gente gosta, com as pessoas que a gente gosta. Isso ajuda a gente também a superar esse momento, tá? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.